o aplicativo queridinho dos animadores pelo celular, prometendo ser o mais completo na animação mobile, com ferramentas otimizadas e configurações a nível de softwares de PC. Só pode ser brincadeira, né? Bom, eu baixei esse aplicativo e vou te mostrar todas as funções dele, então já fica comigo nesse vídeo, que juntos vamos descobrir se o Rogue Animator é tudo isso mesmo, ou se você vai quebrar a sua cabeça tentando animar nele. Bom pessoal, eu já entrei aqui na tela do aplicativo Rogue Animator, como vocês podem estar vendo aí, e a primeira coisa que eu posso falar pra vocês é que ele não é um aplicativo novo do hype agora, sabe? Na verdade, ele já é um aplicativo consolidado no mercado da animação. Ele é um pouco menos conhecido que o FlipaClip, o Ibispaint, por exemplo, mas se você procurar aí, você vai ver que tem muitos canais no YouTube que já fazem animação com ele. E pasmem, gente, tem gente até produzindo anime com esse tipo de aplicativo. Então já dá pra você ver que ele não é um aplicativo fraco na animação não, né? Já dá pra ver que ele se garante aí. Eu acredito que ele tenha também a sua versão para PC, para Windows, entendeu? Se caso você se interessar também. Mas vamos lá, vamos criar um projeto. Você vai clicar nesse botão New Project aqui embaixo e vai aparecer essas opções, ó, o nome do projeto, vamos colocar aqui teste. Aqui vocês já conseguem ver os frames por segundo. Tá 10 FPS, eu vou deixar 10 aqui, entendeu? Você pode colocar o tanto que você quiser, até mais que 30, acredito eu. Agora tem uma informação importante que eu tenho que falar pra vocês aqui na renderização do seu vídeo. Aqui, diferente dos outros aplicativos, já não vem com os padrões pra você escolher HD, Full HD, TikTok, sabe? Você que tem que configurar o tamanho da sua tela. E o que eu posso falar pra vocês é o seguinte: se você tem um celular muito fraco, um celular bem de entrada mesmo assim, com menos de 4 GB de memória RAM, por exemplo, eu recomendo você colocar aqui na resolução 720 por 480. E margem, se você quiser, você coloca 100 aqui, ó. Se você quiser usar margem, eu já vou mostrar para vocês o que é margem. Se o seu celular já é igual ao meu, que é intermediário, meu celular tem 4 GB de RAM, você já pode usar a resolução Full HD, que é 1080 aqui na frente por 720. Agora, se você tem um celular gamer, um celular mais sofisticado, cara, processador bom e mais de 6 GB de RAM de memória, você pode colocar aqui até, sei lá, mano, 2000, entendeu? Que já vai ficar até Quad HD, você pode usar, entendeu? Mas essas são as recomendações aí, já pega essa dica, beleza? Vamos criar o projeto aqui nessa resolução e apertar em OK. Cara, a primeira coisa que eu falo pra vocês, não se assuste com essa tela aqui cheinho de informação, calma, porque o vídeo de hoje tá completo, eu vou te explicar tudo e vai ficar facinho de você entender, tá bom? Se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece, eu me chamo Rasurado. Esse canal aqui é um canal de animação mobile pelo celular, ou seja, eu ajudo você a destravar a sua animação. E o vídeo de hoje eu vou priorizar o conteúdo, aqui o conteúdo é rei, então não vai ter muita edição assim, muito mimimi, tá bom? Vamos lá, eu já vou falar uma coisa aqui que vai clarear a sua mente, ó. A gente vai dividir esse layout aqui em 3 partes, essa tela em 3 partes. Bom, essa primeira parte aqui de cima, que vocês estão vendo, que eu vou deixar aqui circulado na edição, é a parte de camadas e layers, entendeu? Você já mexe aí com a animação, você já sabe o que eu tô falando. Essa aqui é a parte de configuração de camadas. Nesse canto aqui, essas duas abinhas aqui, são as ferramentas, tá bom? Aqui é a aba de ferramentas. E aqui a terceira parte é o quadro branco, aqui onde você pode fazer, olha aqui, ó, os riscos, entendeu? Parece que tá muito pequenininho, mas dá pra aumentar, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ah, cara, presta atenção aqui, ó. Quem sair do vídeo vai perder 2 configurações escondidas que eu vou estar mostrando lá no final do vídeo. Sério, eu não vi nenhum youtuber falando nisso no Rogue Animator, tá? É umas configurações que pode facilitar e otimizar a sua animação e o seu tempo de produção da animação. Então não saia do vídeo que lá no final eu vou te mostrar, tá bom? Fica comigo aí. Então vamos lá, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é aqui nesses 3 risquinhos aqui no canto. Esse aqui é o botão de menu. Se você clicar nele, você vai ver algumas informações aqui nesse canto. Lembrando, pessoal, que o aplicativo tá em inglês aqui, mas não se preocupe, tá bom? Que o que eu souber eu vou traduzindo aqui pra vocês. Então aqui o primeiro botão aqui é Close Project, é para você fechar o seu projeto. Já vemos que tem as opções aqui de exportar o vídeo. Se você clicar nela, ó, você vai ver que tem algumas configurações. Você pode mudar o nome do seu vídeo, do seu projeto. E aqui você pode exportar em MP4, que é vídeo mesmo, né? Tem o GIF aqui, que você pode exportar em GIF e em PNG sequência, ou seja, uma sequência de imagens também, tá? Qualidade aqui, ó, tem High, médio e Low. Low é baixo, médio é médio e High é boa, entendeu? Tem uma opçãozinha aqui, ó, se você ativar, você pode meio que ocultar o cenário, a parte de trás, ou seja, exportar o vídeo até invisível. Interessante, né?
Aqui temos opções, olha que interessante, já vemos aqui uma vantagem para o Rogue Animator. Tem como importar áudio, tem como importar imagem, tem como importar vídeo, tem como importar projeto. Ou seja, se eu mandar um projeto para você lá no grupo do Telegram que a gente tem, você pode pegar, importar e continuar ele, trabalhar com ele, olha que legal. Aqui Change Frame Rate aqui embaixo é para você mudar o tanto de FPS que você quer, entendeu? Você quer deixar 12 FPS por segundo, ó. Ok, aqui tem como mudar a cor de fundo do cenário, entendeu? Se você quiser deixar amarelo, por exemplo, aqui você pode. Vou deixar branco porque é o padrão, né? E aqui tem como você também reconfigurar aqui o tamanho do seu projeto, tá? Sobre as margens que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, eu vou mostrar pra vocês, ó. Perceba que tem um quadro branco, em volta dele tem tipo umas margens e daí tem um lado cinza fora. Você pode riscar tanto no quadro branco quanto nesse cinza mais claro aqui, ó. Que é a margem do projeto, ó. Pode ver aqui, ó. Você pode estar meio que desenhando até fora um pouco do quadro branco, o que pode ajudar em cenas de ação, sabe? Aqui temos o botãozinho de configuração, depois eu explico mais sobre ele. Aqui embaixo temos dois botões, Timeline e Tool Options. O que acontece? Ele serve para você ocultar ou aparecer as guias, entendeu? Ocultar ou mostrar as guias. Se você clicar em cima da timeline, ó, sumiu a guia de timeline. Eu tô aplicando e desaplicando, ó, pra você ver, ó, aparece e some. E no Tool Options você pode também sumir essa guia aqui de ferramentas, ó. Essas opções aqui, ó. Então libera mais espaço para você poder estar trabalhando na sua animação. Na hora que você precisar usar a ferramenta, você ativa de novo a guia, é bem prático, tá bom? Esse botãozinho aqui no canto dá para vocês deixar em tela cheia, ó. Então aqui vocês não tem problema, tá? Vocês podem estar fazendo essa animação aqui na tela completamente cheia, que vai ficar legal, beleza, galera? O que eu fiz aqui, galera? Eu realmente não sei que cara retardado que eu desenhei aqui. Aqui, como vocês podem ver, já tem as ferramentas do aplicativo. Dá uma olhada aqui, ó. O lápis, a borracha, o balde de tinta ou laço. Só que se você apertar em Tool Options, que é mostrar opções, aparece aquela guia ali que é tipo uma extensão das ferramentas para você ver as opções, entendeu? Aqui em cima temos a cor, como você pode ver, ó. Você pode estar mudando a cor do seu lápis, ó. Coloquei azul. Aqui tem um botão, a canetinha de conta-gotas para você selecionar uma cor que já está na sua animação, entendeu? Temos aqui também a Pressure Sensitive, se você quiser usar a pressão da tela, a pressão da caneta, você pode deixar ativado isso aqui, eu deixo ativado. Randomize Rotation, isso aqui é para randomizar, ficar aleatório a rotação da ponta da sua caneta, tá bom? Outro vídeo eu explico melhor para você. Aqui nessa bolinha você pode tá escolhendo qual traço que você quer, ó. Aí você fala, caraca, Rasurado, só tem 3 traços, então esse aqui é o aplicativo com menor lápis. Não, galera, agora que vem a surpresa pra vocês. Esse aplicativo é o aplicativo que tem mais pincéis, mais que o próprio Ibis Paint. Você fala, como, cara? O Ibis Paint, o aplicativo tem mais configurações de pincéis. Não, realmente, só que aqui você pode adicionar quantos pincéis você quiser. Olha essa opção aqui embaixo, a DD Brush Shape. Se você clicar ali, você pode adicionar um pincel que você mesmo baixou da internet. É só você pesquisar no Google ali algum pincel e importar, tá bom? Se você quiser que eu grave um vídeo ensinando como importar pincéis, é só comentar aí embaixo, tá bom? Que se tiver muito comentário eu gravo ensinando vocês. Mas caraca, eu não vi nenhum aplicativo que tenha a opção de infinitos pincéis, de adicionar quantos pincéis você quiser como esse, cara. Ponto pro Rogue Animator. Aqui em Brush Size é o tamanho da ponta da sua caneta, ó, deixei em 89, olha o traço ali, o tamanho que ficou. Aqui opacidade, né? Como vocês sabem, a opacidade, se vocês diminuir, ele fica transparente, ó. Pera aí, deixar no 9, ó. Fica bem mais fraquinho, se você aumentar ele fica mais forte, entendeu? O flow é como se fosse um borrãozinho que tem nele, ó. Se você ver aqui, ó, ele fica meio borradinho nas pontas. Eu vou diminuir mais que parece mais. Um borrãozinho de efeito, entendeu? Spacing aqui é o espaço das bolinhas do traço, ó. Olha só, se eu deixar no 100, galera, ele vai fazer um monte de bolinha. Então eu recomendo vocês deixar, tipo, no 5 pra baixo, tá? Porque daí você vai poder passar aqui o traço, ele vai ficar completinho aqui, o espaçamento dele, entendeu? Bom, pessoal, esse Smote aqui embaixo é o estabilizador. E todos os aplicativos hoje em dia tem, o Flipaclip, o Ibis Paint, por exemplo. Só que aqui, galera, o estabilizador é muito louco, porque nos outros aplicativos você consegue aumentar até o 10, entendeu? Ele dá uma estabilizada aqui, ó. Pode ver que o meu traço, ó, quando eu vou riscando, vai seguindo outro traço atrás, ó, estabilizando. Só que aqui nesse aplicativo dá pra você deixar até no 100, cara, que eu acho um exagero já, ó. Meio que o aplicativo que controla o seu traço, entendeu? Essa função aqui é interessante para você que ainda não controla direito os seus traços, que precisa de um apoio da própria aplicação para poder fazer os desenhos mais suaves. Recomendo você deixar entre o 4 e o 2, tá bom? Aqui embaixo tem as opções Draw in Front, que dá para você desenhar na frente, atrás e em cima. Outra hora eu gravo um vídeo explicando isso aqui, que é um pouquinho mais complexo, tá bom? Mas aqui no canto tem um tracinho, que você pode, além de estar pegando o traço normal, você pode pegar traços retos para você desenhar, ó, como se fosse uma régua mesmo, entendeu?
Ó, aqui ó, o quadrado, tem círculos, elipse, retângulo, tudo que você quiser usar aí, entendeu? Na borracha você vai ter as mesmas opções que o lápis, então não vale eu ficar explicando aqui, tá bom? O tamanho, a opacidade, mesma coisa. Agora o balde de tinta, galera, ele tem uma coisa muito interessante desse aplicativo aqui, que eu acho muito legal. Você pega uma cor no balde de tinta, tipo, vou pegar o vermelho aqui, ó, e você pinta o seu desenho. Assim acontece no FlipaClip também. Quando você olhar, vai ter umas bordinhas brancas aqui, ó. Uma coisa que diminui muito a qualidade da sua animação. Isso é chato, entendeu? Só que esse aplicativo tem uma função que você pode corrigir isso, ó. Você vem aqui no Fill e Expand e aumenta ele, cara. Eu vou aumentar para 3 para você ver, ó. Pronto, galera. Aqui, ó, faz a animação pintar todos os cantinhos, ó. Faz ela trabalhar com mais qualidade. Isso aumenta muito a qualidade da sua animação. Temos outras opções aqui como Fill. Ele é tipo um neon, tá ligado? Se você olhar aqui embaixo, ele ficou com uma sombrinha vermelha aqui, ó. A tolerância é o quanto de cor o vermelho vai poder invadir. Se você deixar no máximo, por exemplo, ele vai pintar a tela inteira, ó, como você pode ver, entendeu? Então eu recomendo você não mexer nesse daqui, tá bom? Porque esse aqui não vai fazer muita diferença na sua animação. Aqui tem outras configurações de layers que eu posso estar resumindo aqui porque é complicado, mas resumindo para vocês, esse aplicativo aqui tem uma função que você pode pintar, você pode estar em uma outra camada e mesmo assim pintar a camada de baixo, o que o FlipaClip não tem, outros aplicativos não tem, galera. E isso realmente ajuda muito, principalmente na hora de fazer sombreamento nas suas animações. Quando der tempo eu gravo um vídeo pintando sombreamento no Rogue Animator, é muito mais top do que no FlipaClip, de verdade. Temos aqui no canto a ferramenta laço, você pode aqui clicar em Select All para selecionar todo o seu desenho, ó, e mover ele. Você tem a opção de deletar, de copiar, tudo que tem nos outros aplicativos. Uma coisa que é da hora no laço que não tem no FlipaClip, por exemplo, é que você pode, ao invés de mexer aqui ó, na tela com o dedo, você pode movimentar os eixos X e Y com mais controle. Isso pode servir em animações que você quer fazer com qualidade, entendeu? Você pode escolher o número aqui, a posição, bem legal. E cara, deixa eu te falar, se você já tá gostando da forma que eu explico aqui, se você tá gostando desse canal, trazendo conteúdo de animação pra você, eu peço a sua força, porque juntos fazemos a força, tá bom? Deixa o seu likezão aí, é bem rapidinho, cara, 1 segundo, você clica aí no joinha e fortalece o nosso canal. Muito obrigado desde já, tá bom? Aqui embaixo das ferramentas tem os botãozinhos de voltar ou de proceder, entendeu? Que tem no todo aplicativo de animação tem. Você volta o seu traço, o seu erro e procede, que ajuda você a desenhar mais rápido e tal. Aqui tem o botão de play, galera. Se tiver muitos frames aqui, você vai dar um play nessa animação. E aqui embaixo tem os botãozinhos que faz você caminhar entre os frames, ir pro frame seguinte, ir pro frame atrás. E quando aparece o sinalzinho de mais aqui, você pode estar criando um novo frame por aqui também, entendeu? Esse Onion Skin aqui, muitas pessoas já sabem, isso aqui é a cebola, galera. Então se você deixar isso aqui ativo, quando você passa pro segundo frame, você vê aqui a sombra do seu desenho, ó. Agora a gente vai trabalhar na camada de layers aqui, eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá? E se você, assim como eu, gosta de animação, eu quero deixar um aviso bem rapidinho pra você de um grupo que eu criei onde eu passo dicas rápidas e VIPs. Dá uma olhadinha aí, ó. Se você procura melhorar sua animação, procura mais dicas de como evoluir na animação pelo FlipaClip, pelo celular, hoje você tá com sorte. Eu criei um PDF e reuni lá dentro as 10 dicas de ouro que eu só contaria pra um amigo animador. Então se você quer ganhar mais dicas além do que eu passo aqui no canal, entra aí, tá? Pra você conseguir esse PDF é muito fácil, é só entrar no grupo do Telegram que eu deixei na descrição e baixar de graça, tá? Conto com você, entra no nosso grupo aí. Então vamos lá, galera, aqui essa parte de cima aqui a gente vai ver tudo sobre timelines e camadas, ok? Linha do tempo aqui da animação. E não esquece, tá bom? Que no final do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês também duas configurações escondidas nesse aplicativo que pode ajudar muito você na sua animação. Então fica comigo aí no vídeo, não sai, beleza? Pra não tá perdendo isso. Vamos lá, se você ver aqui nesses dois cantinhos, tem a opção Modify Layers e ADD Layers. Modify Layers, você modifica a sua camada. Se você clicar em cima dela, tem as opções de adicionar uma camada vazia, essa primeira opção. A opção de Duplicate Layer, para você duplicar a sua camada. Tem como duplicar o timing da layer, entendeu? Isso aqui eu explico com mais detalhe para você no próximo vídeo. E tem como mover aqui o desenho selecionado na layer. Vou clicar em ADD Layer para você ver, ó, criou a Layer 2 aqui em cima, como você pode ver. Esse botão ADD Drawing é para você adicionar um desenho, entendeu? Se você clicar aqui tem ADD After e tem umas outras opções aqui abaixo, Duplicate After, ou seja, você pode adicionar um desenho ou duplicar o desenho que você está. Eu vou clicar nesse After aqui, você vai adicionar um desenho depois do frame, ó. Deixa eu dar um zoom aqui na timeline, ninguém explica isso direito para as pessoas. Essa aqui é uma timeline muito semelhante à dos softwares de PC, por isso que eu falei nesse vídeo que esse aplicativo, ele tenta representar os aplicativos profissionais do computador. Em cima a gente tem aqui os tempos dos frames e aqui embaixo a gente tem, olha aqui, ó, tô no frame 1 da camada 1 e aqui eu tô no frame 2 da camada 2, entendeu? Você pode estar clicando em cada um desses quadrinhos, isso aqui são os frames, é bem diferente do FlipaClip. Se eu clicar de novo em ADD After aqui, ó, eu posso estar criando um outro desenho, assim eu vou criando vários desenhos na layer. Aqui no cantinho você vê que temos as opacidades da camada, vou fazer um desenho aqui embaixo, uma bola aqui por exemplo.
Se eu tá diminuindo a opacidade dela, olha ali embaixo ficando invisível. Aqui em cima a gente tem a duração do frame, ou seja, se você aumentar ele aqui, ó, para 2, 3, pode ver que o frame aqui na timeline, ó, ele vai aumentando e diminuindo. Outra forma de você fazer isso é puxar com o dedo aqui mesmo, ó, eu tô puxando aqui, aumentando e diminuindo. Então, cara, esse aplicativo aqui ele permite você fazer um frame durar mais do que o tempo de um frame normal, que pode economizar muito nessa animação. Um outro ponto bom pro Rogue Animator aqui. No Flippa Clip você teria que copiar várias vezes o mesmo frame, entendeu, galera? A propósito, deixe seu comentário aí se você ainda prefere o Flippa Clip ou se você já vai tentar migrar pro Rogue Animator, qual que você acha melhor aí, tá bom? Vou adorar ler os comentários aí. Esse botão aqui, Drawings Label, se você clicar em cima dele, você pode estar nomeando o frame que você está, ó. E perceba que o primeiro frame agora ficou com o número 1. Isso serve muito para você organizar a sua animação, principalmente se ela tem várias cenas, se ela tem muitos frames, entendeu? Aqui temos o botão que você pode estar deletando o seu desenho. Se você clicar nele aqui, ó, olha na timeline aqui, ó, ele vai sumir aqui, vai ficar só 2 desenhos. Aqui esses botõezinhos aqui servem para você estar andando entre os frames. Por exemplo, eu tenho 4 frames aqui, ó. Se eu ficar clicando nesse botão, eu volto, eu vou pra frente, entendeu? Você anda entre os frames. Esse botão Edit Multiply serve para várias camadas. Se você ativar o Edit Multiply, tudo que você fizer na camada de cima vai pegar na camada de baixo. Como que eu posso explicar pra você, cara? Isso ajuda muito na sua animação quando você tem várias camadas, camada da roupa, do cabelo, do esboço. Ao ativar o Edit Multiply, você pode estar movendo todos os desenhos de todas as camadas ao mesmo tempo. Não precisa mover um por um, isso ajuda pra caramba mesmo. Outro ponto máximo aqui pro Rogue Animator, que me faz pensar que ele já é mais completo que o Flippa Clip mesmo, não restam dúvidas, né? Aqui no canto temos uma câmera, galera, e olha aqui embaixo no quadro em branco, se você mover o desenho, você pode estar movendo a câmera aqui, ó, o que é muito essencial para você fazer cenas de luta. E se você clicar em Tool Options aqui, ó, você vê aqui no canto que tem a DD Key, você pode estar adicionando chaves de cena para você poder estar movimentando a sua cena entre os frames. Isso aqui é uma coisa mais avançada, eu particularmente não uso isso aqui porque eu edito por um aplicativo de edição de vídeos, as minhas animações, porque eu já tô acostumado, mas isso aqui é coisa de computador, galera, que tá tendo aqui pro celular. Eu não vi nenhum outro aplicativo que tem isso aqui de movimentar a cena na animação. Ah, esqueci de falar pra vocês podem estar movendo aqui nessa setinha, camada pra cima, pra baixo. Uma coisa que eu quero comentar pra vocês, galera, é que esse aplicativo, ele ficou com um layout meio pequeno no meu celular, cara, e olha que o meu celular é médio o tamanho. Você até pode estar movimentando aqui, ó, a timeline nas camadas, ó, os framezinhos ficar maior. Outras coisas que você pode fazer, por exemplo, é mover os frames, ó. Você pode aumentar ele aqui, ou clicar em segurar em cima dele e mover ele aqui, ó, entre os frames, entendeu? Eu acho que essas são as configurações de camadas. Acho que o Flippa Clip me acostumou muito mal, sabe? Eu faço muita animação pelo Flippa Clip, então eu senti falta do visualizador de quadros, da opção grade. A gente viu que não tem a régua também, né? Tem figuras geométricas, mas não tem régua. Não tem como adicionar texto, parece, pelo que eu vi aqui, pelo menos eu não encontrei. Se você encontrar, você me avisa. Então eu senti falta, assim, de algumas ferramentas, mas em compensação ele tem bastante ferramenta que os outros aplicativos não tem. Cara, eu vou estar deixando um aviso aqui pra você que quer ganhar os meus bônus, quer participar das lives comigo de animação e conversar pessoalmente comigo, dá uma olhadinha aí. Criamos uma nova forma de responder você com mais atenção e tirar todas as suas dúvidas. Uma nova forma de você ficar mais próximo de mim e também ganhar meus bônus exclusivos. E essa nova forma é um clube de membros que eu carinhosamente chamei de Animadores Animados. É um clube criado só para quem realmente valoriza a animação e busca evoluir de verdade nisso. Vai ter um botão em algum lugar abaixo do vídeo escrito Seja Membro. Então é só você clicar nele e eu te vejo dentro do nosso clube, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente tá indo pra conclusão do que a gente achou desse aplicativo e do resultado da nossa análise. Mas eu quero mostrar pra vocês uma opçãozinha aqui que eu acabei pulando ali na hora que eu tava mostrando sobre camadas. Se você ver aqui em cima tem Make Cycle, que dá pra você fazer ciclos na sua animação. Perceba que na sua camada 2 aqui, ó, tá colocando a camada 2 aqui, ela tem 5 desenhos. Se você clicar aqui em Make Cycle, aqui em ferramentas, ó, você pode estar aqui colocando um ciclo na sua animação entre frames. Se você está trabalhando só com 3 frames, ó, e deixar entre 1 e 3 e dar um play, ó, o ciclo vai ficar aqui entre os 3 frames aqui em cima e não vai pegar o resto dos frames. Então isso aqui ajuda pra caramba pra quando você tá trabalhando movimentação na sua animação. E também isso evita você ficar copiando o mesmo desenho. Imagina você faz um personagem caminhando, você tem que copiar 90 frames pra animação ficar com a duração mais longa. Agora não, você pode só criar um ciclo aqui e aqui embaixo você pode configurar a repetição, se você quer que ele repita 4, 5 vezes, entendeu?
entendeu? Isso é muito interessante mesmo, um outro ponto pro Rogue Animator aí. Depois você pode estar clicando aqui em remove ciclo para voltar ao normal aqui, pegar a caneta e continuar desenhando, tá galera? Mas vamos lá, os pontos a favor então da nossa conclusão aqui. O que o Ibis Paint tem de pontos a favor? Ele é um aplicativo completo, basicamente você tem tudo que você precisa para fazer a animação. Você tem todas as ferramentas básicas ali, o laço, o lápis, o balde de tinta, e você também tem outras opções que outros aplicativos não tem, cara. A opção de ciclo que eu acabei de mostrar aqui para você, de looping basicamente. Você tem a opção de na hora de criar o projeto colocar margens, ajustar a câmera. Você tem a função de adicionar qualquer traço que você baixar da internet, que eu não vi nenhum outro aplicativo fazendo isso. E também ele tem aquela opção do balde de tinta que te ajuda muito na pintura de qualidade e sombreamento. E para você que gosta de uma aparência de software assim meio de computador, o Rogue Animator é para você, porque ele se inspira mesmo no software, você vê pelas cores, cinza, branco e a organização ali que parece de computador mesmo. Agora alguns pontos contra esse aplicativo é que, bom, como você viu ele é em inglês, né, ele não tá traduzido para português. Ele não tem algumas ferramentas que dá para ele apoiar, né, que é a grade, o visualizador de quadros pra gente enxergar a timeline da nossa animação com um pouquinho mais de controle. Outra coisa é que ele é mal otimizado na tela, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Se você ativar tanto a timeline quanto a Tool Options no meu celular, por exemplo, olha aqui embaixo, cara, fica tudo bugado a configuração aqui, um em cima da outra, tudo apertado, sabe? Parece que ele foi feito para computador mesmo e para tablet, porque o celular ele não cabe, então você tem que meio que tá desativando aqui uma opção para ela aparecer aqui com mais qualidade na tela. Ou seja, ele é mal otimizado aqui nas ferramentas, entendeu? No layout para celular. Na minha opinião, agora isso aqui é minha opinião, tá bom? Eu acho que é um exagero você falar que ele é um software profissional de animação, porque na minha humilde opinião, nenhum aplicativo do celular ele chega a ser a nível profissional mesmo, de estúdio. Mas a gente deve concordar que ele é um excelente aplicativo de animação 2D pelo celular. Eu acredito que ele seja até mais completo que o FlipaClip, mesmo faltando algumas ferramentas, ele ainda ganha do FlipaClip. Só que não dá pra bater o martelo e falar que ele é melhor que o Ibis Paint ou que o FlipaClip, eu realmente não sei. E eu nem tô falando a questão de gosto, se você prefere, se você gosta mais do Ibis Paint ou você prefere o FlipaClip, porque isso é muito subjetivo. Eu tô falando que seria necessário a gente gravar um vídeo comparativo, vendo os pontos a favor e contra de cada aplicativo, pra comparar de fato, pra ver qual é melhor e qual é pior, entendeu? Se vocês gostaram dessa ideia aí, comenta aí embaixo, eu quero um vídeo comparativo dos aplicativos. E se tiver muito comentário, eu gravo esses vídeos aí pra vocês. Agora vamos para as recomendações. Bom, se você é iniciante, se você faz animação palitinho, você não consegue desenhar muito bem ainda, não domina os princípios e perspectiva na animação, eu recomendo você começar pelo FlipaClip. Que ninguém ganha do FlipaClip se tratando de facilidade, ele é um aplicativo mais leve e te ajuda a entender mais sobre animação no seu começo. Agora se você já é médio ou avançado, já domina animação, já fez umas lutas encorpadas aí eu recomendo o Rogue Animator pra você, tá bom? Porque isso vai aumentar o seu repertório, tá na hora de você sair do FlipaClip um pouco. Isso pode até ajudar você a evoluir ainda mais na sua animação, né, com essas ferramentas do Rogue Animator. Então faça animações do Rogue Animator, eu vou começar a fazer nesse aplicativo aqui algumas animações. Confesso que eu não me acostumei com ele ainda, mas eu vou continuar animando. Outra coisa, galera, é o seu celular, entendeu? Se o seu celular for muito simples, com menos de 4 GB de RAM e o processador dele não for razoável, aí pode ser que você sofra com esse aplicativo. É melhor ficar no FlipaClip, que é um aplicativo mais leve mesmo, entendeu? Agora, se o seu celular é intermediário ou é um celular gamer, vai no Rogue Animator aí que ele vai rodar de boa. Lembra das configurações que eu mostrei no começo lá, pra você não pesar muito no seu projeto, que quanto maior for, mais ele começa a travar, tá bom? Ah, e não pensa que eu me esqueci, eu vou mostrar agora pra vocês aqui as duas configurações adicionais que pode te ajudar aí na sua animação, que eu falei que tava aqui no final do vídeo. Você vai clicar aqui na chavezinha de configuração, vai virar um pouco a tela, né, tudo bem? Você vai descer aqui, eu vou estar te mostrando aqui Onion Skin Opacity, aqui é a opacidade da sua cebola. Deixa no 20%, eu recomendo, tá? Agora aqui você pode estar colocando a cor que você quer dos seus desenhos da sua cebola, da sombra dos seus desenhos. Eu recomendo você deixar red, vermelho para essa primeira opção aqui, que é a cebola de trás, e coloca verde aqui, ó, para a cebola da frente, entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, só a função, ó. Olha só, a cebola de trás está vermelho e a cebola da frente está verde. Então essa aqui é uma configuração que ajuda muito você na hora que você for animar, cara. Porque confunde menos a movimentação, você sabe o desenho do futuro e o desenho de trás. Outra coisa que eu não mostrei pra vocês, galera, é que sobre a cebola, tipo, você pode aumentar aqui, ó. Quanto mais você aumentar essa barrinha aqui, você mostra mais desenhos atrás. E quanto mais você aumentar aqui, você mostra mais desenhos na frente, galera. Essas configurações no FlipaClip você precisa pagar pra ter. Aqui no Rogue Animator já tá liberado, entendeu? E isso é muito interessante mesmo.
Uma segunda configuração que eu quero mostrar pra vocês é essas opções aqui, ó, de zoom e rotations. Provavelmente vai estar ativada essa última opção aqui, ó, que ele vai meio que ficar ajustando a tela e isso, cara, isso enche o saco de verdade mesmo. Eu não gosto particularmente. Então você desativa isso aqui, que isso vai ajudar bastante você, porque daí você pode fazer igual no Flipaclip, você ajusta a tela conforme você quer, entendeu? O aplicativo não vai ficar se metendo na sua tela aí. Então desativa essa configuração aqui. Essas configurações ninguém mostra no YouTube, eu tô mostrando aqui pra vocês porque realmente pode ajudar muito você nos seus projetos, principalmente você que quer fazer animação estilo anime, já pensou? E se você já achou interessante esse vídeo aqui, de verdade, compartilha ele com alguém. É muito rápido, clica nessa setinha aí, manda no WhatsApp, manda pra um amigo, uma amiga animadora. Assim essas informações chegam pra mais pessoas aqui e ajuda mais gente, beleza? Outro aviso que eu deixo pra vocês aqui, galera, é que infelizmente o Rogue Animator é pago. Eu acho isso uma sacanagem, você entrar lá na Play Store e ver que precisa pagar pra ter esse aplicativo. Porque eu acho que no mínimo ele tinha que ter uma versão grátis, igual o Flipaclip, e depois tem uma versão Pro, né, paga. Mas enfim, ele é um aplicativo pago. Claro que existem outros meios de você conseguir esse aplicativo, né? E eu não recomendo, aqui no nosso canal aqui a gente não recomenda isso, mas existem umas formas aí do Piratex, do Luffy aí, do One Piece. Aí você que vê a sua necessidade, o seu caráter e tal, mas só quero deixar claro que existem outras formas, não que eu recomende isso, tá bom? Bom, meu amigo animador, eu acho que é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu likezão aí, você não deixou, né? Deixa o joinha aí. Aqui abaixo do vídeo eu vou estar deixando os links do Telegram e do clube de membros pra você poder participar. Clica aí, dá uma olhadinha pra você conhecer. E eu recomendo você conhecer os outros aplicativos de animação, como o Flipaclip, nesse vídeo aqui que eu gravei explicando tudo sobre a atualização dele. E nesse outro vídeo aqui eu deixei a explicação do Ibis Paint, outro aplicativo que agora tem função de animação. Um forte abraço aí e falou!